Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje estaremos dando continuidade na nossa história. E se você não assistiu a primeira parte, vai lá assistir e depois volta aqui. No primeiro vídeo a gente contou um pouquinho como a gente se conheceu. E neste segundo vídeo a gente vai estar contando como que foi a nossa conversa com os pais da Ludmila e um pouquinho mais sobre o nosso relacionamento. É muito importante deixar bem claro que a gente não se beijou enquanto a gente estava se conhecendo, pois entendemos que é preciso esperar em Deus e agir no momento certo. A gente marcou em uma sexta-feira, logo depois do nosso culto, de estarmos indo na casa da Ludmila para estar conversando com os pais dela e dizendo para eles tudo quanto Deus já tinha falado aos nossos corações sobre o nosso relacionamento. Só que o Matheus estava morrendo de medo porque meu pai tem cara de bravo. A gente conversou com os pais da Ludmila e contamos para eles tudo quanto Deus havia falado aos nossos corações, através de sonhos e usando pessoas, confirmando essa nossa relação. E mesmo a gente falando tudo isso para o meu pai, ele estava muito irredutível, pois ele é muito ciumento. E ele sempre falou para mim que era para mim estar namorando só com 18 anos. E com 18 anos eu estava casando. A gente continuou a conversa e os pais da Ludmila entenderam que realmente Deus estava no negócio. E eles permitiram o nosso relacionamento. E isso foi uma alegria muito grande nos nossos corações. No dia seguinte, uma das minhas tias estaria se casando no sítio. E seria o primeiro dia que eu e a Ludmila estaríamos juntos como namorados. E eu estava muito ansioso, porque naquele dia toda a minha família estaria reunida. E eu tinha o privilégio de apresentar a Ludmila como minha namorada para toda a minha família. No começo do casamento, a gente não conseguiu ficar muito tempo juntos, pois ele seria padrinho e tinha que ajudar com as coisas do casamento. Mas teve um momento no final da festa que a gente conseguiu escapar e fomos para o estacionamento do sítio. E ali foi quando a gente deu o nosso primeiro beijo. A festa aconteceu no sábado e na terça-feira daquela mesma semana a Ludmila estaria indo viajar com sua mãe para a Bahia para fazer uma obra missionária em Rui Barbosa. E eu estava de mudança para Mariporã. Então, como a Ludmila estaria viajando na terça-feira, eu resolvi fazer uma surpresa para ela na segunda-feira à noite. Eu fui até a casa da Ludmila, a convidei para sair e no estacionamento de um shopping eu a pedi em namoro. Só que foi muito engraçado porque eu estava com um buquê escondido e quando eu pedi para a Ludmila sair do carro, ela estava com medo. E eu pedia para ela fechar os olhos porque eu queria fazer uma surpresa e ela não queria fechar os olhos, pensando que eu iria fazer alguma brincadeira com ela. Mas depois de muita insistência, a Ludmila fechou os olhos, eu me ajoelhei, peguei o buquê e eu fiz o pedido de namoro. Na terça-feira, eu e minha mãe estaríamos viajando para a Bahia, fazer uma obra missionária de costume do nosso ministério. Só que eu e Matheus estávamos com medo, pois o sinal onde eu estava não era muito bom. E por conta da rotina da obra missionária, era muito corrido lá, então a gente ficou com medo de a gente não conseguir se falar todos os dias. Mas para a honra e glória do nosso Deus, a gente conseguiu se falar todos os dias. Apesar do sinal não ser tão bom e a correria com a obra, a gente sempre dava um jeitinho de estar se falando durante o dia. Enquanto a Ludmila estava fazendo a obra na Bahia, eu estava em casa, pois eu estava em processo de mudança. A gente morava a cerca de 15 minutos um da casa do outro, e eu me mudei para um lugar mais longe, próximo de Mariporã. E quando eu estava fazendo essa mudança, eu fiquei meio apreensivo, porque a gente não tinha nem uma semana de relacionamento. Então eu estava com medo se esse relacionamento à distância iria ser duradouro ou não. Mas eu me lembrei que quem fez a promessa foi Deus. E mesmo eu me mudando para um lugar mais distante, a gente sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E a distância não seria um empecilho para aquilo que Deus tinha para nossas vidas. Aí eu voltei da Bahia, da obra missionária, uma semana depois. Quando a Ludmila retornou da viagem, a gente se sentou para conversar e decidimos que a gente só conseguiríamos estar juntos nos finais de semana, devido à distância da minha casa para a casa dela e também do meu trabalho. Aí nos finais de semana, eu e o Matheus sempre procurava fazer algo diferente, envolvendo comida, lógico, né? Só que na hora da gente comer, a gente não conseguia por conta da ansiedade, que a gente ficava de ver um ao outro logo. A gente acabava pedindo os lanches, só que não comia ele todo, porque a gente estava muito ansioso para estar perto um do outro e queria aproveitar ao máximo esse tempo, tanto se paquerando quanto conversando. Com a questão de eu morar longe e trabalhar longe também, a gente não conseguia se ver todos os dias. E no começo foi ruim para mim e para a Ludmila, porque a gente queria estar junto todos os momentos. Mas com a questão da distância isso não era possível. E com o passar do tempo a gente percebeu que isso fez bem para o nosso relacionamento.
E como a gente só se via de final de semana, a gente sentia muita saudade um pelo outro. Então a gente queria aproveitar o final de semana ao máximo, pois ele chegava umas 11 horas da manhã lá na minha casa no sábado e tinha que ir embora às 7 horas da noite. Então sempre que ele ia embora eu chorava muito, porque eu sentia muita saudade dele e queria ficar o tempo todo só com ele. No domingo eu chegava por volta de umas 5h30 da tarde, já pronto para ir para o culto. E depois do culto, algumas vezes a gente jantava junto. Então o final de semana pra gente era o momento mais especial da semana. Passou-se um tempo e decidimos fazer um almoço entre a nossa família, para oficializar de vez o nosso namoro e para que as duas famílias pudessem se conhecer melhor. O intuito do almoço não era simplesmente para que as duas famílias viessem apenas a se conhecer, mas a gente entendeu que quando Deus tem um propósito, é necessário que todos estejam engajados naquilo que Deus quer. Não adianta você estar se relacionando com uma pessoa e pensar que apenas o se dar bem com ela vai garantir um bom casamento. Mas é necessário que, além de você e essa pessoa se derem bem, é necessário que a família de vocês estejam bem com esse relacionamento. No começo não foi muito fácil, pois cada família tem o seu jeito de agir e sua cultura, mas com o passar do tempo foi tudo se encaixando. E graças a Deus, nossas famílias hoje em dia se dão super bem. Mas deu nojo pra falar. Para! Nem tudo era perfeito no nosso relacionamento. Assim como qualquer outro relacionamento, sempre vai surgir algumas brigas e discussões e lutas, porque quando o nosso Deus diz que está no controle de todas as coisas, isso não vai impedir do inimigo colocar algumas situações para querer nos tirar do foco daquilo que Deus colocou para nossas vidas. Mas, com o passar do tempo, a gente foi aprendendo, a gente foi se descobrindo e percebendo que é necessário, antes de qualquer coisa, respeitar um ao outro e saber que não é porque Deus disse que aquilo iria acontecer, é que as lutas não vão vir. Mas é porque Deus disse que vai acontecer, que independente de qualquer situação, independente de qualquer luta, o nosso Deus está no nosso barco. Antes de encerrar esse vídeo, queremos deixar bem claro que namoro não é simplesmente para ficar se beijando ou se pegando, mas sim para ambos se conhecerem melhor e buscarem a Deus juntos. Ah, e é muito importante que o casal não fique muito tempo sozinho, pois a nossa carne é fraca. No nosso caso, todas as vezes que eu e a Ludmilla estávamos juntos, a irmã dela mais nova sempre estava por perto. Era a nossa vela. Muitos brincavam, assim como a Ludmilla disse, que ela era a nossa vela. Mas eu escutei uma pregação que quando tem alguém junto, na verdade aquela pessoa não é a nossa vela, mas sim alguém para nos ajudar a não cair em tentação. Porque a palavra de Deus vai dizer que o inimigo está ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, se porventura o casal começa a ficar muito tempo sozinho e sabendo que a nossa carne é fraca, o inimigo vai começar a colocar algumas brechas, algumas estratégias para a gente acabar caindo na tentação. E quando você tem aquela pessoa que muitos dizem que é a sua vela, e na verdade ela não é, ela pode te ajudar a não cair na brecha do inimigo e não cair numa armadilha do Satanás. Que é isso, Matheus? Então, você que está namorando, você que está se conhecendo alguém, a nossa dica é: não fique muito tempo sozinho com essa pessoa. Porque quando a gente está muito tempo sozinho com alguém, a gente vai conhecendo, a gente vai criando um vínculo, vai criando uma certa intimidade, a gente começa a querer descobrir mais coisas que ainda não é o tempo. Então espere o tempo de Deus, conheça essa pessoa em um dado limite, não queira ultrapassar esse limite, porque muitas das vezes a gente sempre coloca a culpa no diabo, dizendo que o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, e na verdade às vezes somos nós, a nossa carne, que cria estratégias para estar sozinho com uma pessoa, e através disso a gente acaba caindo no laço e acaba pecando contra o nosso Deus. Então aquela pessoa que muitos brincam dizendo: ah, ela é a vela de vocês, ela é a vela do casal. Não, não fala isso. Diz: não, ela é uma pessoa, ela é como se fosse o Espírito Santo do nosso lado. E ela é quem nos ajuda a não pecar. Ela é aquela que nos ajuda a não cair no laço do passarinheiro. Então essa é a nossa dica no vídeo de hoje. Bom, e esse foi o vídeo de hoje.
No próximo vídeo estaremos falando sobre o nosso noivado e nosso casamento. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, comenta, deixe seu like, tá bom? Tchau!